Olá, sou a Cabo de Lobo. Hoje vamos falar sobre a avaliação da cena. Então falaremos sobre a primeira prioridade na resposta ao trauma, sobre estabelecimento da segurança ou estabilização da cena, conceito de risco aceitável e cinemática do trauma, com os objetivos de apresentar os conceitos introdutórios sobre a avaliação da cena. A avaliação preliminar da cena é de fundamental importância, porque através dela a gente pode tomar medidas de segurança para a nossa equipe, podemos colher algumas informações sobre lesões e gravidade da vítima, e ela também vai nos direcionar para tomadas de decisão. A primeira prioridade na resposta ao trauma de qualquer natureza sempre será a segurança, e essa vai ser considerada na seguinte ordem: primeiro, a sua própria segurança como socorrista; segundo, da sua equipe; em terceiro, a segurança do paciente. Estabelecimento da segurança ou estabilização da cena diz respeito a diminuir o nível desses riscos até que eles atinjam um nível aceitável. Os riscos nunca serão 100% extintos, mas a gente precisa trabalhar com certa segurança. Então a gente mitiga esses riscos, controla esses riscos, diminui até um nível aceitável para que se possa trabalhar. Dividimos as medidas de estabilização da cena em primárias e secundárias. A estabilização primária são aquelas empregadas para permitir o início da atuação dos socorristas na zona quente. Uma vez estabelecida, é necessário então continuar com a estabilização dinâmica, a estabilização secundária, porque os riscos na cena eles estão em constante mudança, inclusive pela própria atuação dos resgatistas. Em todo atendimento de trauma, inicialmente o socorrista precisa fazer alguns questionamentos. Ele precisa estar atento ao que aconteceu, então ele avalia a cinemática do trauma, avalia se a cena está segura, tem uma impressão geral da vítima, avalia o número de vítimas e se há, portanto, necessidade de apoio, e se há também necessidade de equipamentos de proteção individual, além dos que ele já está utilizando normalmente para biossegurança. Avaliar a cinemática do trauma é muito importante para correlacionar com as principais lesões que o paciente pode apresentar, e assim a gente não deixa passar despercebido nenhuma lesão importante. Então, avaliar a cinemática do trauma, avaliar tudo que está envolvido naquele acidente, naquele trauma, é muito importante. A avaliação da segurança da cena é primordial para o socorrista, e nesse primeiro momento, nesse primeiro contato visual com o cenário, ele vai obter informações então sobre a segurança da cena e vai poder realizar uma impressão geral rápida sobre a condição da vítima. Com relação ao número de vítimas, quando esse número de vítimas excede a capacidade de atendimento da viatura que está no local, ou a gravidade da vítima também não está relacionada com o suporte adequado dessa viatura, é necessário então fazer a solicitação do apoio. Com relação ao equipamento de proteção individual, o socorrista deve estar atento e utilizar todo o equipamento que estiver disponível e seja adequado para aquele tipo de atendimento. Agora, especificando alguns tipos de acidente, nós vamos ver os mecanismos de lesão que estão relacionados a esses acidentes. Nas quedas, por exemplo, o mecanismo causador de lesões está associado à desaceleração vertical. E essas lesões ocorrem basicamente por 3 fatores: a altura que essa queda ocorreu, qual foi a área de impacto do corpo e qual foi o tipo de solo. Nas crianças, os traumatismos cranianos são mais comuns. Em adultos, é mais comum a gente encontrar lesões em pés ou pernas, quadril, joelhos e punhos. Outras lesões também podem estar presentes e é necessária uma avaliação adequada, porque o fator pré-evento também pode ser significativo no atendimento. Então, não necessariamente o trauma foi a condição inicial. Esse paciente pode ter apresentado algum outro problema clínico que ocasionou esse trauma. Nos casos dos atropelamentos, nesses eventos nós normalmente temos 3 momentos. O momento do impacto inicial do veículo com a vítima, um segundo momento que é o impacto da vítima sobre o veículo e um terceiro que é a vítima ao solo, né? Então, o tipo de veículo, a altura da vítima também vão influenciar nessas lesões que vão ser produzidas. Com relação às colisões de veículos, muito comuns no nosso dia a dia, as lesões elas vão variar principalmente com relação à velocidade desse acidente, o tipo de energia, né? Como essa energia impactou essa vítima. Então, lesões de desaceleração estão associadas, porque durante o momento da desaceleração, os próprios órgãos da vítima se chocam contra estruturas internas, né? Contra estruturas ósseas, por exemplo, da vítima, e daí podem surgir diversas lesões diferentes. Além do que
claro, as lesões que são produzidas e visíveis externamente. Esses foram apenas alguns exemplos de tipos de acidente, mas em todos os eventos envolvendo trauma, é necessário, então, uma boa avaliação da cinemática do trauma para correlacionar com as lesões que a vítima pode apresentar. Assim, nenhuma lesão significativa deixa de ser avaliada. Então, encerramos aqui a nossa aula sobre a avaliação da cena. Nos vemos na próxima.